Bom dia a todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de trazer a vocês aqui um breve resumo do que nós tratamos na igreja no domingo, principalmente para aquelas pessoas que não puderam estar conosco no nosso culto, na nossa reunião presencial. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, e gostaria de convidar você a ler o versículo 1. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Certo dia, certa ocasião, em algum momento, o Senhor Jesus Cristo estava orando em um determinado lugar. Assim registrou o evangelista Lucas. E o texto diz que, tendo terminado de orar, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. E nós podemos observar nesse texto que era uma prática comum do Senhor Jesus Cristo orar, estar em oração, estar diante do Pai. Porque o texto diz: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Nós observamos também que os discípulos observavam as práticas, as ações do Senhor Jesus Cristo. Isso desperta neles um desejo, uma vontade de praticar a oração. Jesus, então, lhes ensina aquela oração que nós conhecemos, que também está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos de 9 a 13, que é a oração dominical, a oração do Pai Nosso. E o texto também nos informa que, terminando de orar, os discípulos lhes pediram para Jesus: olha, nós queremos aprender a orar assim como o Senhor ora. E isso é muito importante, que nós possamos sentir esse desejo, essa vontade de estar sempre em oração, na brecha da intercessão, diante do Pai, em o nome de Jesus. E o nosso tema hoje, o que nós queremos tratar com vocês, assim, bem resumidamente, é que a oração, ela tem propósito em nossas vidas. E o propósito é mostrar o caminho do crescimento espiritual. A oração também nos permite experimentar mais da graça de Deus. E é pela graça de Deus que vivemos, nos movemos e existimos. Já uma vida sem oração é uma vida fadada ao fracasso, à falência espiritual. Isso acontece quando pensamos ser nós pessoas autossuficientes, autônomos em nossas decisões na vida. É verdade que nós dependemos totalmente do Senhor, isso é uma verdade. Até o ar que nós respiramos não nos pertence, é pela misericórdia de Deus. Precisamos ter sede, desejo da oração. Precisamos ter sede, desejo pelo prazer das coisas de Deus. A oração é a chave para abrir as portas que precisamos. Essa é a nossa parte no processo. Tudo tem um preço nessa vida, é verdade. Essa é a nossa parte, é o nosso comprometimento nessa tão preciosa disciplina espiritual que o Senhor nos concede. É para a glória de Deus. Tudo o que venhamos a fazer, façamos para a glória de Deus. E a oração é um convite a experimentarmos uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus. Nós precisamos ter vida espiritual, sim. Caso contrário, nós vamos desfalecendo. Nós precisamos praticar a meditação, a oração, o jejum. E são justamente sobre esses 3 temas que eu gostaria de falar com vocês rapidamente.
A meditação, a oração e o jejum são disciplinas espirituais que abrem as portas e a aplicação dessas disciplinas, o exercício dessas disciplinas, nos conduzem ao crescimento espiritual. É uma consequente transformação interior que nós temos. Então, as disciplinas espirituais nos proporcionam bem-estar. A disciplina da meditação, ela nos convida a refletir sobre a vida. A meditação é a capacidade que nós temos, que Deus nos dá, nos concede, em refletir sobre a sua palavra, proporcionando intensa intimidade com o Senhor. A meditação, ela nos convida com ousadia a entrar na presença de Deus, em o nome de Jesus. A base da meditação é, sem dúvida, a palavra de Deus. Ela é a referência absoluta a partir das Escrituras. A meditação começa a se desenvolver como disciplina. A partir da leitura das Escrituras, o meditar das Escrituras, o parar para pensar. E que isso se torne um hábito, uma prática diária em nossas vidas. Mas também temos a disciplina da oração. É a mais importante de todas as disciplinas. A oração verdadeira muda a vida. A oração sincera e confiante santifica-nos. Orar é mudar e sermos transformados. Houve homens e mulheres de oração na história da Bíblia. Eram os notáveis. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos informa. Eles consideravam a oração como respirar da alma. Portanto, a intensidade das nossas orações estreita ainda mais o nosso relacionamento com Deus. Na oração, nós aprendemos a ouvir a Deus, e isso é o que importa. Nós precisamos entender que os resultados de nossas orações dependem totalmente de nossa conexão com Deus. Necessitamos, portanto, estar sintonizados com Deus. Orar é aprender a ouvir a Deus. Nunca se esqueça disso. A base da oração é a sinceridade, a honestidade, a confiança. Essas são as marcas entre o pai e o filho, entre o pai e as filhas, entre essa relação de intimidade que o Senhor nos permite. Uma vida de oração é uma vida de intimidade com o Senhor. Intimidade é fruto de relacionamento com o Espírito Santo, responsável por todo esse processo. E também, além da disciplina da meditação, da oração, nós temos a disciplina do jejum, que, segundo as Escrituras, jejum se refere e tem também como objetivo a abstenção de comida por motivos espirituais. Ou seja, você, por um determinado momento, por um determinado tempo, horas ou dia, ou dias também, se abstém de alimentos. Ou seja, você aqui no jejum tem um propósito espiritual. O jejum é uma questão particular entre a pessoa e Deus. E o impacto do jejum na vida dos cristãos praticantes é tão profundo que os cristãos desejam ainda mais exercitá-lo. Mais vezes, porque jejum significa oportunidade. Jejuar é para o cristão que deseja mais intimidade, mais relacionamento, mais intensidade nesse relacionamento com o Senhor. É para o cristão que deseja obter algumas respostas em um determinado momento da vida, em uma determinada situação, algumas decisões, algumas escolhas a serem feitas, alguns projetos, alguns planos, em que se envolve não somente a questão financeira, mas também o envolver de muitas pessoas nesse projeto. E quando nós desejamos sentir mais do Senhor, sentir esse ok do Senhor, essa bênção do Senhor ou não,
né? Porque a orientação bíblica é: se estamos em paz, né, nós podemos decidir. Se não temos paz em relação ao assunto, à tratativa, à decisão ou à escolha, é bom não decidir. Então, oração, jejum, isso precisa ser para a glória de Deus. O nosso objetivo maior precisa ser, tanto na meditação, na oração, no jejum, para a glória de Deus. Porque isso sim, e dessa forma, com essa motivação, com essa correta motivação, isso proporciona bênçãos de Deus para os que praticam essas disciplinas espirituais. Quanto à sua prática, o jejum precisa começar também aos poucos. É necessário ir administrando, ir dosando da melhor forma possível. A melhor definição de jejum é: eu não preciso de nada, somente de Deus. E eu gostaria de concluir com você informando que a meditação, ela acentua a sensibilidade espiritual do cristão, que leva à oração, que está associada ao jejum. Então, são influências que nós temos, disciplinas espirituais que nós temos à nossa disposição para que possamos estreitar relacionamento através de uma intensidade maior com o Senhor. Isso nos proporciona discernimento, isso nos proporciona ótica espiritual, isso nos proporciona também sabedoria do Espírito Santo. Amém? A minha oração hoje a você é que o Senhor te abençoe. Receba uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti ao rosto. O Senhor te conceda a graça. O Senhor te conceda a misericórdia. O Senhor te conceda a paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.